Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Lilian Galvão e hoje nós estamos aqui no canal onde você encontra muitas mensagens que despertam a sua fé, alinham o seu propósito e fortalece a sua caminhada com Deus. Hoje nós vamos falar sobre obediência e você vai entender o que é, por que ela é importante, como ela se desenvolve e quais os tipos diferentes de obediência. Para tudo aí por um momento. O que você vai ouvir aqui sobre a obediência pode mudar tudo na tua vida. Porque a maioria das pessoas falam muito de fé, mas esquecem da obediência. E sem obedecer, nada agrada verdadeiramente o nosso Deus, o nosso Criador. Não é sobre religiosidade, é sobre compromisso. E hoje você vai entender porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. E no final vai perceber o quanto isso se aplica à tua vida. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender o verdadeiro valor da obediência. E isso pode transformar a sua maneira de viver e de se relacionar com Deus. Mas afinal de contas, o que é a obediência? É um ato de seguir ordens, regras ou instruções dadas por alguém com autoridade ou por normas estabelecidas. Pode ocorrer em diversos contextos: familiar, escolar, profissional, religioso, militar, enfim, no meio social. Exemplo simples de obediência: uma criança que obedece aos pais quando dizem não mexa no fogo. Outro exemplo, um funcionário que segue as ordens do chefe, da chefe. Outro, alguém que respeita as leis de trânsito, por exemplo. E alguns tipos estabelecidos da obediência. Primeiro, a obediência voluntária. O que seria isso? Quando a pessoa escolhe obedecer por respeito, por confiança ou tem entendimento do que é melhor a fazer. Um exemplo, seguir um líder que você admira. Outro tipo de obediência, a obediência forçada, que é quando a pessoa obedece por medo de uma punição ou por alguma pressão externa. Um exemplo, seguir ordens sobre ameaça de um castigo, de ser preso ou qualquer outra coisa do tipo. A terceira, obediência cega. Obediência cega, gente, é obedecer sem você questionar, mesmo que a ordem vá contra seus valores pessoais. Ela pode ser bem perigosa, especialmente em regimes autoritários ou ocultos. Aí tem a obediência também consciente, que a pessoa ela reflete sobre aquela ordem e mesmo que seja difícil, decide obedecer e vê um propósito ou um valor nessa ordem. Por que a obediência ela é tão importante na minha vida, na tua vida? Organizar, sabe, a convivência ajuda a manter ordem em casa, na escola, no trabalho, enfim, no meio da sociedade onde você vive. Evitar conflitos, seguir regras comuns reduz desentendimentos para nós. Promove uma segurança, né? Obedecer leis, por exemplo, evita acidentes, protege a vida das pessoas. Então, de forma em caráter, né? Aprender a obedecer, especialmente desde cedo, ela desenvolve uma disciplina e uma responsabilidade. E quando nós falamos aqui, queridos, em obedecer, não é ser submisso, não é se submeter a coisas que vão de contra a sua essência, os seus valores, mas é você ter entendimento, entender o limite de tudo aquilo que você faz. E muitas vezes a obediência ela vai te libertar de muitas coisas. Quer um exemplo? A lei de trânsito. Se você obedecer todas as leis impostas de trânsito, seriam muito melhor e nós evitaríamos muitos acidentes, muitas tragédias aí durante a nossa trajetória para qualquer lugar. Obediência, quando a gente fala em obediências versus a liberdade, por exemplo, muita gente pensa que obedecer é o oposto de ser livre, né? Mas não é bem assim. Obedecer com consciência é o que eu acabei de dizer aqui. Não tira sua liberdade, muito pelo contrário. Ela pode até te proteger. Um exemplo, respeitar as leis, né? O direito de todos os seres humanos. A chave, irmãos, está em obedecer com discernimento. Ou seja, saber quando você obedecer é certo e quando é preciso você se posicionar. A obediência na infância, por exemplo, na educação infantil, ela ensina muitos limites e responsabilidades. Ela ajuda o jovem, a criança, a entender que suas ações têm consequências. Já na fase adulta, isso é completamente diferente, porque você já tem entendimento de tudo que pode acontecer caso você não obedeça. E deve ser ensinada com muito amor,
com muita coerência e não, jamais, nunca com autoritarismo. Agora, na religião, em muitas tradições religiosas, a obediência, sabe como ela é vista? Como um ato de fé, de submissão à vontade do nosso Criador, do nosso Deus. Um caminho para a humildade, sabe? Crescimento espiritual. É um sinal de respeito às autoridades espirituais, pastores, padres, líderes, enfim. Um exemplo cristão. Jesus foi obediente ao nosso Criador até a morte, está lá em Filipenses 2:8. E quando você e eu não devemos obedecer? Você já pensou nisso? Obedecer não significa abrir mão da sua consciência moral. É importante questionar muitas vezes. Ferirem, né? Quando ferir os seus direitos humanos, por exemplo. Quando vai de contra a sua própria ética, os seus próprios valores. Vale a pena você repensar. Causam também mal a si e a outras pessoas. Há ordens, irmãos, e há determinações que vão causar mal às pessoas. E isso é um momento onde nós devemos se questionar a obedecer ou não. A desobediência civil, por exemplo, é quando pessoas desobedecem leis injustas de forma pacífica para promover mudanças sociais. E hoje eu quero que você associe aí, a obediência, ato de seguir ordens, regras e instruções. Tem alguns tipos para que você se lembre. Nós falamos da voluntária, da forçada, da obediência cega e da obediência consciente. E ela é importante porque ela promove muitas ordens, muita segurança, respeito, convivência e muito crescimento. E quando nós devemos evitar? Quando as ordens vão contra a nossa ética, a nossa moral, os direitos, os nossos valores. E a obediência ela é ideal quando ela é aquela que vem da reflexão, do entendimento, do respeito, jamais, nunca do medo. Porque a frase é melhor obedecer do que sacrificar, ela vem da Bíblia Sagrada e ela carrega um significado muito profundo. E a gente precisa muitas vezes entender o que ela quer dizer, por que ela é tão poderosa, né? A frase está em 1 Samuel 15:22, onde o profeta Samuel diz a Saul: ao acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em quem obedeça às suas palavras? Eis que ao obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Isso está lá em 1 Samuel. O rei Saul recebeu de Deus, por meio do profeta Samuel, uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas e tudo o que tinham. Mas Saul desobedeceu parcialmente e ele poupou o rei inimigo e ficou com os melhores animais, dizendo que era para oferecer o sacrifício a Deus. Samuel então repreendeu Saul, dizendo: Deus prefere a obediência à sua vontade do que rituais religiosos com boas intenções. E sabe o significado da frase obedecer é melhor do que sacrificar? Ela quer dizer que a obediência vale mais do que a aparência de religiosidade. Deus quer um coração obediente, não apenas ações externas ou rituais. Não adianta fazer algo para Deus se for contra o que Ele nos ordenou. Saul quis compensar uma desobediência com o sacrifício, mas isso não agradou o nosso Deus. Intenção boa não justifica a desobediência. Fazer algo com boa intenção ainda pode ser errado, se for contrário à vontade de Deus. E para você aplicar isso no seu dia a dia, em vez de você tentar agradar a Deus com grandes gestos, Ele quer que você viva a obediência diária, com integridade, verdade, com amor, com justiça. A obediência é muitas vezes muito silenciosa e muito difícil, mas é o que mostra quando a gente se prostra e confia no nosso Deus de verdade. Sacrifício pode parecer algo espiritual impressionante, mas Deus não olha o coração obediente, mas Ele olha o nosso show exterior. E é algo muito importante. Mentir para evitar problemas, Deus vai perdoar depois. Falar a verdade, mesmo sendo difícil, quando você fala em obediência. Olha a comparação. A situação, por exemplo, não perdoar alguém. Quando é um sacrifício, eu oro muito, então lá tudo bem. Mas quando é obediência, perdoar como Deus te ordenou. Olha outra situação interessante. Viver em pecado, mas ir sempre à casa do Pai. Participo de tudo, isso é um sacrifício.
mas quando você desce, você muda a tua vida, transforma a sua vida conforme a palavra de Deus. Depois desse exemplo do rei Saul, fico a pensar, mas no que vai fazer quando nós temos dificuldades em obedecer e mudar tudo na nossa vida? Aprendendo com a vida que ter dificuldade em obedecer é algo muito comum, irmãos, muito comum. E especialmente quando a obediência exige muito de nós. Exige renúncia, exige humilhação, humildade e vai muitas vezes contra o que a gente sente no momento. E às vezes também é o nosso jeito de ser, mas dá sim para mudar tudo isso com atitudes de fé, prática, diária. Porque é difícil obedecer. Antes de mudar, é bom entender as causas. Será que isso vem de um orgulho seu, quando nós queremos fazer do nosso jeito? Será que isso é rebeldia interna, às vezes inconsciente, mas resistimos a qualquer tipo de autoridade? Quando é falta de entendimento, muitas vezes, porque nós não obedecemos, porque não compreendemos a importância daquilo. Traumas ou feridas do nosso passado que a gente sofreu com autoridade abusiva e pode ter resistência a obedecer, você precisa investigar. Falta de intimidade com o nosso Criador, quando não conhecemos o coração dele, desconfiamos da vontade que ele tem preparado para nós. Você precisa entender, irmão, você precisa investigar, porque às vezes, dependendo da circunstância e da situação, é tão difícil de obedecer. Mas você pode fazer algo sobrenatural para mudar isso. E a primeira coisa que você precisa fazer vai de encontro a estar diante do Senhor. É orar ao Senhor com sinceridade. Peça a Deus para Ele te dar um coração ensinável, obediente. Fale com Ele sobre as suas lutas, seus medos. E Ele vai entender, Ele vai te ajudar. Diga assim, como está lá em Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Você pode também ler a palavra com o coração aberto. A obediência nasce da confiança no nosso Deus. E a confiança vem de conhecer a sua palavra. E quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais entende que obedecer é um ato de amor e não um fardo. Em Hebreus 4:12 ele fala, a palavra de Deus é viva. E eu amo essa passagem porque é muito profunda. Quantas vezes lemos versículos, vemos passagem e aquilo toca a gente de forma sobrenatural. Porque ela é viva mesmo. É o único livro que nós lemos na presença do autor. Peça ajuda ao Espírito Santo para Ele tentar te ajudar a discernir as ordens que foram dadas. Você não consegue obedecer sempre com suas forças. Não consegue, é muito difícil. Deus sabe, Ele te conhece. E o Espírito Santo é quem te capacita a dizer sim ao que é certo e não ao que te afasta do seu Criador. Em Filipenses 2:13 ele diz assim, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então comece com pequenas obediências, mas entendendo com discernimento. Não espere ter forças para obedecer em grandes coisas, que não pratica nas pequenas. Isso é muito forte. Obedeça no dia a dia, diga a verdade, aprenda a perdoar, a orar, a ser honesto, ouvir, os seus mentores, líderes, professores, ensinadores. Lembre-se do seu propósito. Obedecer não é sobre controlar, é sobre construir um relacionamento cada dia mais de confiança com o nosso Deus. Toda a ordem de Deus vem com um propósito maior do que o amor, proteção e crescimento. E tenha ao teu lado pessoas que te ajudem a compreender o que é discernir a obediência na tua vida. Ande com quem busca a obedecer com discernimento, com sabedoria. Às vezes uma palavra de encorajamento, uma correção de um amigo, de alguém que você ama muito. Na fé faz toda a diferença na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Obedecer pode ser muito difícil, mas é possível com a ajuda de Deus. É uma decisão diária. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto a aprender, a crescer e ter discernimento nas suas decisões. Diga isso com seu coração, Senhor, me ajuda a aprender a discernir o que é obedecer, mesmo quando eu não tenho entendimento. Me ensina a confiar mais em Ti do que nos meus próprios desejos, vontades. Obedecer a Deus é mais importante do que oferecer algo para Ele. A verdadeira fé se mostra em atitude e reflete submissão à vontade dEle e não apenas nos gestos religiosos. Se você quer crescer de verdade, comece obedecendo nas pequenas coisas. A obediência transforma o coração e renova a minha mente e a tua mente. Aqui nesse canal nós falamos muitas verdades que despertam e libertam. Então
Curta esse vídeo que, se ele falou muito com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva, ativa o sininho e não para perder nenhum conteúdo que estão sendo temas fantásticos, que estão nos ajudando muito ao crescimento pessoal. Quando juntos vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então vamos juntos viver isso? Porque em Isaías 41:10 ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Tudo posso naquele que me fortalece. Com fé, foco e propósito, nós vamos trilhar juntos a nossa nova jornada. Um grande abraço, um beijo no teu coração. Fique com Deus e aprenda muito, muito mais. Tem vídeos fantásticos aqui com muitos temas maravilhosos que te ajudam no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe sua vida, tua casa, a tua família. E obedecer é melhor do que sacrificar. Tchau, tchau, um beijo.